O presidente Lula passou pela primeira sessão de radioterapia em tratamento complementar após a retirada de um câncer de pele em abril. A atualização médica sobre o estado de saúde do presidente foi divulgada pela equipe do Hospital Sírio-Libanês. O Hospital Sírio-Libanês divulgou uma atualização sobre o estado de saúde do presidente Lula. Segundo o hospital, o presidente fez a primeira sessão preventiva de radioterapia após a retirada de uma lesão na cabeça. O procedimento, nesta segunda-feira, foi classificado como complementar após a retirada em abril de um câncer de pele na região. As sessões de radioterapia, segundo a equipe médica, têm caráter preventivo e não provocam efeitos colaterais. Lula deve seguir normalmente com a agenda de trabalho e rotina diária durante o tratamento. O presidente realizou a radioterapia na unidade do hospital em Brasília. A retirada do câncer de pele ocorreu no dia 24 de abril em São Paulo. Desde então, o petista tem realizado procedimentos complementares para evitar o retorno do quadro ou uma possível evolução. E falando no presidente, Lula se reuniu com o líder da Câmara, Hugo Motta, para debater sobre o fim da escala 6x1. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é o comentarista do Brasil News, Ney Gonçalves Dias. A semana começa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Hugo Motta da Câmara Federal batendo o martelo na alteração do 6x1. A reunião foi realizada na manhã desta segunda-feira. Estava presente também Léo Prats, que é o relator da matéria. Ele é do Republicanos da Bahia. E estavam presentes também vários ministros. Tem muita gente que quer ser... Há uma disputa para saber quem será o pai da aprovação. E os ministros estão todos sorrindo na foto, na internet, nas redes sociais, porque é bom tirar uma casquinha da situação. Fica estabelecido o seguinte: hoje, segunda-feira, às 5 horas da tarde, deverá ser lido o relatório pelo Léo Prats, que é o relator da matéria Republicanos da Bahia. Até quinta-feira, deverá passar pela comissão especial. Se ninguém criar problema de pedir vista, deverá ser aprovada até a semana que vem. Tem vários itens, mas eu vou dar os principais. Por exemplo, o que ficou estabelecido? Ficou estabelecido, primeiro, a redução da jornada de trabalho, de 44 para 40 horas por semana. Mas isso não terá aplicação imediata, será gradual. O relator quer que já agora em 2026 diminua 2 horas, mas isso vai ser decidido na Câmara. Uns querem que comece em 2027 a redução e termine em 2028. Isso é a redução da jornada de trabalho. Agora nós temos a alteração do 6x1. Como você sabe, você trabalha 6 dias hoje, descansa 1. Na aprovação, você vai trabalhar 5 dias por semana e você vai descansar 2 dias por semana. É isso que já está praticamente estabelecido. Pois bem. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram para discutir o rascunho de um projeto de lei para regular o salário de juízes, diante dos chamados penduricalhos. O foco da proposta é limitar os chamados penduricalhos, verbas extras que, em muitos casos, fazem a remuneração ultrapassar o teto constitucional do serviço público. Atualmente, o teto corresponde ao salário dos ministros do Supremo, fixado em pouco mais de R$ 46 mil. Em março deste ano, o STF julgou ações sobre pagamentos acima desse limite e decidiu encaminhar ao Congresso uma proposta para reorganizar a remuneração da magistratura. A ideia é que o Legislativo transforme o texto em um projeto de lei nacional para regulamentar o tema. Segundo o Supremo, o crescimento de gratificações adicionais e abonos compromete a transparência e dificulta o cumprimento do teto constitucional. Durante a reunião, Fachin reforçou o entendimento da Corte de que vantagens sem ligação direta com o trabalho exercido ou que ultrapassem o teto são inconstitucionais. O ministro também defendeu medidas de controle,
como a criação de um contra-cheque único para os magistrados. De acordo com o STF, a discussão é considerada estrutural e deve buscar equilíbrio entre a transparência nos gastos públicos e valorização das carreiras do judiciário. A cinebiografia Dark Horse do ex-presidente Jair Bolsonaro virou um problema para a candidatura de Flávio Bolsonaro, segundo um jornal britânico. O jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem nesta segunda-feira afirmando que Dark Horse, filme para o qual o senador Flávio Bolsonaro pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, segundo revelações do site The Intercept Brasil este mês, é uma ameaça à pré-candidatura do senador. Antes mesmo de seu lançamento, a cinebiografia em inglês sobre Jair Bolsonaro, segundo o jornal, está se transformando em uma comédia de erros após revelações que Flávio Bolsonaro obteve milhões de dólares em financiamento para o filme com um suspeito de corrupção, apontado como responsável pelo colapso de um banco de 10 bilhões de dólares. Flávio Bolsonaro nega ter cometido qualquer irregularidade. Em 13 de maio, uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o repasse total acordado entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro seria de 24 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 134 milhões na época. Desse montante, 61 milhões teriam sido de fato liberados entre fevereiro e maio de 2025. O Congresso Nacional derrubou vetos do presidente Lula a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, autorizando a transferência de recursos a estados e municípios nos 3 meses que antecedem as eleições. A repórter Nora Lapertosa, de Brasília, tem mais informações. O Congresso Nacional derrubou vetos do presidente Lula na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que impediam, por exemplo, a liberação de bens, recursos e benefícios do poder público para estados e municípios nos 3 meses anteriores às eleições. A legislação eleitoral proíbe repasses voluntários às vésperas das eleições para evitar o uso da máquina pública em favor de candidatos. O governo havia vetado o dispositivo sob argumento de inconstitucionalidade e por considerar que a LDO não tem competência para alterar regras da legislação eleitoral. Mesmo assim, deputados e senadores decidiram retomar o trecho. A decisão sobre a derrubada dos vetos foi anunciada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, durante a Marcha a Brasília em defesa dos municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos, que reúne anualmente milhares de gestores municipais dos mais de 5.000 municípios brasileiros. E esse item 23, cujo veto se pretende derrubar aqui, ele se soma, forma um combo de permissividade para a compra de votos, para a ilegalidade, para o apequenamento do controle de contas e de procedimentos em período eleitoral. Isso é antirrepublicano. Durante a votação, parlamentares da oposição defenderam a derrubada do veto, argumentando que os recursos atendem municípios e beneficiam diretamente a população. Esse governo quer manter o povo na miséria, na pobreza e escravo de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, senhor presidente. E é por isso que nós precisamos derrubar esses vetos. É uma obrigação desse Congresso derrubar esses vetos pelo bem do povo brasileiro. Além da questão eleitoral, deputados e senadores também derrubaram o veto que proibia a transferência de recursos e a assinatura de convênios com municípios inadimplentes de até 65.000 habitantes. O governo alegava risco às regras de responsabilidade fiscal. O Congresso também derrubou vetos relacionados à infraestrutura de transporte. Com a decisão, a União poderá repassar recursos para obras em rodovias estaduais, municipais e hidrovias voltadas ao escoamento da produção e à integração logística. Com a derrubada dos vetos pelo Congresso Nacional, os trechos retomados da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 seguem agora para a promulgação e passam a integrar oficialmente a legislação federal. O Banco Central informou que a liquidação do Banco Master não trouxe riscos ao sistema financeiro nacional. De acordo com a instituição, após o ressarcimento, muitos clientes levaram dinheiro a bancos maiores.
O Banco Central informou nesta segunda-feira que a liquidação extrajudicial de instituições ligada ao conglomerado Master não gerou riscos para o sistema financeiro nacional. A avaliação está no relatório de estabilidade financeira referente ao segundo semestre de 2025. Segundo o BC, após o ressarcimento do Fundo Garantidor de Créditos, clientes migraram recursos para bancos maiores, sem impacto relevante no mercado. Na semana passada, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já havia afirmado que o Banco Master era pequeno para representar risco sistêmico ao país. Segundo ele, a instituição correspondia a menos de 0,5% do patrimônio total do sistema financeiro. A liquidação do conglomerado foi anunciada em novembro do ano passado. No mesmo período, o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso em uma investigação sobre a venda de títulos de créditos falsos. No relatório divulgado hoje, o Banco Central também afirmou que o sistema financeiro brasileiro continua com a capitalização, liquidez e provisões consideradas adequadas. Trabalhadores já podem consultar pelo aplicativo do FGTS o saldo disponível para renegociação de dívidas no Desenrola 2.0. O programa permite usar parte do fundo para quitar débitos bancários em atraso. Trabalhadores já podem consultar pelo aplicativo do FGTS o saldo disponível para renegociação de dívidas no programa Desenrola 2.0. A nova modalidade permite usar até 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1.000, o que for maior, para quitar ou reduzir dívidas bancárias em atraso. O programa é voltado para dívidas com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal contratadas até janeiro deste ano e atrasadas entre 90 dias e 2 anos. Para aderir, o trabalhador precisa autorizar no aplicativo do FGTS o compartilhamento das informações com os bancos participantes do programa. Segundo o governo, não será necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para concluir a operação. A transferência será feita diretamente para a instituição financeira após a renegociação. A expectativa do governo é movimentar até 2 bilhões e 200 milhões de reais com a nova etapa do Desenrola 2.0. O programa atende trabalhadores com renda mensal de até 5 salários mínimos e tenta reduzir o número de brasileiros endividados no país. E a Caixa antecipa o pagamento do saque aniversário do FGTS. Mais de 10 milhões de trabalhadores serão beneficiados em todo o Brasil. A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento para os trabalhadores que optaram pelo saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Serão pagos 8 bilhões e meio de reais para 10 milhões e meio de trabalhadores em todo o Brasil. Trabalhadores sem conta cadastrada poderão realizar o saque dos valores em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento até o dia 1º de junho de 2026. O governo federal tenta antecipar as obras para a construção de uma segunda pista no aeroporto de Viracopos. A intenção é evitar o colapso do tráfego aéreo na região. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o governo Lula deve antecipar as obras de construção de uma segunda pista de pouso e decolagem no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. O intuito do governo, segundo a publicação, é evitar um possível colapso no sistema aéreo paulista nos próximos anos. A medida faz parte dos esforços de reformular o contrato de concessão do terminal, atualmente conduzidos entre a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O aeroporto enfrenta há anos uma crise contratual marcada por disputas judiciais, arbitragens, tentativas frustradas de relicitação e ameaças de caducidade da concessão. Atualmente, Viracopos conta com apenas uma pista, responsável por quase 125 mil pousos e decolagens anualmente. De acordo com o contrato firmado em 2012, a segunda pista só seria obrigatória quando o aeroporto alcançasse 178 mil operações anuais. Entretanto, o governo federal considera que aguardar esse crescimento
poderia provocar um gargalo operacional na aviação no estado de São Paulo. A avaliação técnica da pasta é de que a construção pode levar 5 anos, o que exige o início antecipado da expansão.